E aí, gente, bom dia de novo. Deve entrar mais gente aí, eu vou ficar aqui de olho, mas eu já vou começando. Deixei aqui meu OBS gravando, já que o Meet não está mais com essa função, pelo menos para mim não. Ah, Aí eu vou, depois disponibilizo essa gravação para vocês reverem, caso queira. Eu tenho que falar assim nessa altura, que eu tô com infecção na garganta e não tô podendo aumentar muito o volume não. Aí eu peço aí, se vocês tiver ruim de ouvir, vocês botem um volume no máximo, botam um fone, sei lá, para poder ouvir o que eu tô falando direitinho. Aí o objetivo hoje é dar um direcionamento para a prova teórica, né, digamos assim. Que tem o trabalho que é feito no MAS, né, programando, que está avaliando a parte de, digamos assim, de execução de procedimento. Mas aí tem alguns conceitos aí que também estão envolvidos que a gente tem que avaliar separadamente. Aí essas questões são para isso, são para enfatizar, né, esses pontos. Aí essa lista eu criei justamente para dar um direcionamento, de como é que essas coisas poderiam ser perguntadas, né? Tanto aqui quanto de forma geral, assim, o que se espera depois dessa experiência que você tem aprendido, né? Às vezes a gente vai mexendo e depois você fica se perguntando, mas o que eu estou aprendendo mesmo com isso? Então aqui foi para tentar mostrar. A ideia é que quanto mais a fundo você conheça a máquina, né, mais conhecimento sobre sua ferramenta de trabalho, e a gente espera que isso melhore seu desempenho em todos os níveis, né, inclusive como programador, se for o caso. Então vamos lá, sem mais delongas. A gente já tinha feito várias aqui em sala, e aí eu vou pular, certo? Mas depois a gente pode voltar e fazer essas também mais rápido, repetir, só para poder esse arquivo aqui ficar todo preenchido, né, e ficar também como referência. Que eu me lembro que a gente tinha feito até as 5, então vamos para 6, tá? Um outro ponto que eu queria falar, assim, é que nessa lista eu tirei algumas informações de dois documentos, certo? Deixa eu deixar deles abertos aqui. Esse que é um documento que eu baixei lá do site do MIPS mesmo, e lá tem vários documentos, e documentação é legal porque tem tudo, mas a compensação não é didático, né? Ele já coloca a informação partindo do princípio que você entende, você não está começando na área, você já passou no mínimo por uma disciplina de arquitetura. Então não são didáticas, mas aí eu me baseei nesse documento aqui, que é um Quick Reference, né? Então a ideia é ter poucas páginas, ou seja, 2 páginas, um resumão assim de todas as instruções e, e de todas as um resumão de todas as instruções, de todas as convenções relacionadas ao MIPS, né? Aí vocês vão ver essa marcazinha assim, ó, MIPS 32, que é o que a gente está lidando, né? Então, a gente está lidando, toda vez que a gente fala do MIPS, na verdade, seria essa arquitetura MIPS 32, né? Com aquelas padronizações de 32 bits que a gente tem feito. Tá? Então, em vez de, nos próximos exercícios na prova, em vez de ficar dando recortes assim, como eu fiz aqui nessa questão 5, em vez de ficar dando recortes da documentação, eu vou fazer assim, eu vou deixar as 2 documentações em anexo, aí vocês procuram lá nos anexos quando precisarem. A outra, por exemplo, o que eu tirei daquela primeira documentação aqui foi essa tabela, que é a tabela de registradores. Ela mostra aqui os nomes dos registradores e os seus respectivos números, né? Aí essa tabela está aqui nesse Quick Reference, aqui embaixo, que é a tabela de registradores. Aqui também ele resume as convenções sobre a pilha, que a gente nem explorou ainda vai explorar. E também define as convenções sobre
chamada de funções aqui também. A gente explorou um pouco, mas aqui tem outras informações interessantes. Tá? Então, só para dizer que esses documentos vão estar como anexos para vocês consultarem na prova. Esse e o outro documento é esse aqui. Certo? Esse documento aqui vai ser o outro documento que vai estar em anexo na prova. Eu vou ver se eu faço um split dele, que esse PDF aqui é bem grande. Esse PDF aqui é bem grande. E aí... Ok, Guilherme. Resumo já. Mas o que tá de mais importante nele aqui é essa parte aqui relativa aos detalhamento das instruções, o capítulo 3, tá? Então acho que eu vou deixar... Eu boto ele inteiro mesmo, você dá um Ctrl F, é fácil, né? Mas se eu for tirar ou botar alguma coisa, se for separar aqui, eu vou botar o capítulo 3, que é o mais importante. Aí esse capítulo 3 vai ser anexo também vai ser um anexo também que você tem que consultar nas questões, tá? Então, para dar um exemplo aqui, vou pegar aqui uma instrução de uma adição simples, né? Tá aqui, ó. Clicar aqui na adição. Aí, quando ele vem, me mostra aqui o detalhamento dessa instrução. O opcode, né? Que define... Vocês lembram que uma função para ser definida aqui no encode depende do opcode aqui, que eles chamam de special, e desses outros 6 bits que ficam no final, né? São os primeiros 6 bits e os últimos 6 bits que definem a instrução de fato, né? Aí aqui você tem o formato dela, você tem a explicação, né, o propósito e a descrição, você tem restrições, você tem como ela opera, exceções, enfim, você tem várias informações sobre aquela instrução. Tá? Então isso aqui vai ser um anexo também, que pode ser que vocês precisem consultar, né, durante a prova. Então o que eu estava falando é que o objetivo da aula de hoje, Guilherme, é a gente fazer um direcionamento sobre como os conceitos que a gente vem estudando podem ser perguntados na prova, né? Eu estava falando que esses 2 documentos vão ser referência para a gente poder consultar, a gente vai precisar consultar para responder algumas questões. Ou vai precisar ou vai poder, né? É uma escolha. E aí a gente vai usar essa lista aqui de base, né, para fazer essa revisão. Eu vou começar da questão 6 e daí a gente vai 6 para frente, né? Se der tempo a gente volta, porque a dar umas 5 a gente já conversou isso. A gente pode falar de novo aqui. E eu também estou gravando aqui no meu computador, depois eu disponibilizo para vocês no aba, né? Assim, ainda hoje, só que o OBS demora um pouquinho depois que termina, né, para poder gerar o arquivo, não muito. Aí depois eu vou subir no YouTube, aí eu compartilho com vocês o link. Aí isso aí pode demorar um pouquinho, algumas horas. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos ver essas questões aqui. Bem, vocês já estavam com essas questões disponíveis, né? Talvez vocês já tenham visto, então se já tiverem perguntas específicas, vamos lá. Um programador está analisando um código MIPS e percebe que a instrução add T0T1326767 foi transformada pelo montador em uma única instrução. E aqui foi dado o encode, né, o código de máquina dessa instrução. Aqui em hexadecimal e aqui em binário. Enquanto a instrução add T0T1326768 foi convertida em 3 instruções, conforme pode ser observado na figura. Pronto. Sabendo que add é uma instrução básica, não uma pseudo-instrução, justifique o motivo da diferença na montagem dessas 2 instruções do tipo I. Beleza, então vamos dar uma olhadinha nessa tabela aqui. Se a gente observar, essa primeira instrução é o add T0 T9 32.767.
Tá vendo? Tá aqui, a de T0, T1. Então, essa instrução equivale a essa. Agora, essa outra instrução aqui, ó, que tem um formato igual, só muda o valor, ela foi convertida em 3 instruções, né? Aí a pergunta é: justifique o motivo da diferença na montagem dessas duas instruções. Essa pergunta, na verdade, não é para você saber sobre o montador, não. É para você saber sobre o formato das instruções e os limites dela, né? Como assim? Essa não é a instrução do tipo I, valor imediato. Então, o valor imediato que eu passo para a instrução, ela tem um limite em bits, né? Instruções do tipo I, os valores imediatos, immediate, né? O IC é de immediate, são de 16 bits, lembram? Então, se eu estou usando 16 bits para passar valores aqui, quais são os limites que eu posso, dos valores que eu posso passar, né? A gente pode fazer essa conta na calculadora, apesar de ser uma conta simples. 2 elevado a 16. Opa, professor, 65.536. Tá, mas calma. São valores inteiros, tá? Então, esses valores imediatos que são passados, eles consideram faixa positiva e faixa negativa, né? Então, essa faixa aqui é a faixa completa. Então, vamos dividir por 2 para ver só a faixa positiva. E lembrando que considero zero, né, na contagem, então vou subtrair 1. O maior valor possível vai ser esse. Então, esse aqui é o maior valor possível que pode estar lá como valor imediato, em decimal. 32.767. Então, essa primeira instrução, ela está no limite, né? Então, se está no limite, tudo bem. O limite é aceito. É a única instrução básica da conta, resolve o problema. Agora, quando eu passo um valor acima do limite, o que acontece? Não dá um erro, porque tem uma camada ali de interpretação do montador, do Mars, né? No Mars, que ele faz uma análise do código, né? E ele transforma algumas coisas. Então, por exemplo, ele transforma essa instrução, que ele percebe que está fora do range, ele transforma em 3 instruções que vão lidar com essa diferença e fazer com que o resultado seja o mesmo. Né? O resultado seja o mesmo. Tá? Mas se eu tivesse impossibilitado de usar instruções assim, se eu não tivesse esse recurso do montador, né, eu não poderia fazer isso, eu teria que fazer dessa forma. Tá? Então é por isso que a gente discute esse tipo de coisa, assim, para a gente ver que existem certos problemas ali em baixo nível que são tratados, né, em certas camadas de software que a gente não precisa se preocupar. Alguém já resolveu esse problema para a gente, né? Graças a Deus. Mas é importante que a gente entenda essas questões, assim, minimamente essas questões. Então tá, vamos passar aqui uma resposta, né? Para ficar registrado. Ele quer que eu diga o seguinte: justifique o motivo da diferença na montagem. Então, a justificativa seria: na primeira instrução, o valor imediato passado está dentro do range de 16 bits, enquanto na segunda instrução, o valor está fora do range de 16 bits, está extrapolando. Logo, o montador trata essa questão, gerando as instruções necessárias para que eu obtenha o mesmo resultado, né, que é passar esse valor para T0, ou melhor, somar esse valor com T1 e passar o resultado para T0. Beleza? Então, o montador dá um jeito de fazer isso. Eu estou olhando aqui direto o chat, tá, gente? Então, vou passando, mas quando quiserem perguntar alguma coisa, vocês podem falar ou então colocar no chat. Posso passar para a próxima? Ok, vamos lá. Veja no anexo as informações sobre as instruções back, né, o branch e co, né?
do MIPS 32. Com base nisso, julgue as afirmações. Certo? Então, nesse arquivo aqui mesmo das questões, eu botei o anexo, tá? Mas esse anexo vem desse documento. Certo? Então, vou pegar o branch equal daqui mesmo. Vou procurar aqui no Ctrl F, branch equal. Vai aparecer 1 milhão de coisas, mas vai ter escrito branch equal nesse documento bastante. Mas é fácil, achei rápido. Branch equal. Então, vamos ler as afirmações e a gente vai consultando esse documento, certo? Para ter certeza. A instrução realiza um salto relativo de até 128 KB para mais ou para menos, certo? Difícil saber isso de cabeça, assim, né? Mas vamos dar uma olhada na documentação. Olhando aqui para as instruções, a gente vê que operando esses 6 bits aqui que define o branch equal, a gente vê que tem um registrador RS, um registrador RT, esses aqui são os valores que são comparados, né? E tem o offset, que define o deslocamento, né? O salto. Vamos ler aqui, ó. O propósito. Compara, lembrando, ó, eu falei isso aqui em sala, para quem não lembra, essa sigla aqui, ó, GPR, né? É registrador de propósito geral. Tá? Aí ele bota esse Szinho para dizer que está no plural, né? Então, compara os registradores de propósito geral, no caso o RS e o RT. Então, faz um PC Relative Conditional Branch. O que é isso? Branch é um salto, né? Um salto condicional que é do tipo relativo ao contador de programas. Então, é um salto relativo. É um salto relativo. Aí vamos ler mais um pouquinho, porque isso não foi suficiente para afirmar, para eu julgar aquela afirmação de verdadeiro ou falso. Né? Então, vamos continuar aqui. Descrição. É um offset com sinal de 18 bits. Né? São 16 bits que vem do campo aqui da instrução. 16 bits, ó, vem daqui. 16 bits vem daqui. Só que tem mais 2 bits que são adicionados através de um shift left, certo? Então tem várias operações no processador que fazem isso. Eles dão um shift, né? Então eles adicionam 2 bits, né? Deslocando os bits originais para a esquerda. Então eles já estão adicionando os zeros à direita, ou seja, na posição menos significativa. Então isso no final vai gerar um salto, né? Vai gerar 18 bits de salto, tá? 18 bits de salto. Tá? Então o tamanho do salto é de 18 bits. Vamos ver se tem mais alguma outra informação útil. Olha aqui, a gente lendo aqui, tentando interpretar, mas parece que aqui meio que já deu a resposta. Com 18 bits de offset, o range é de mais ou menos 128 KB. Então, na verdade, o que a gente estava interpretando, a gente tinha como a gente deduzir isso, mas a resposta já está até mais explícita aqui, certo? É mais, então, um teste de saber como consultar a documentação do que qualquer outra coisa. Mas de onde é que vem esses mais ou menos 128, né? De onde é que vem esses mais ou menos 128? Vamos pensar aqui, ó. Eu tenho 18 bits, né? 18 bits. Só que esses 18 bits são signed, né? Então, metade, eu teria 2 elevado a 18 possibilidades, certo? Só que metade disso é positivo e metade disso negativo. Então, vamos dividir isso aqui por 2. Então, vai dar 2 elevado a 17, tá? Em outras palavras, meu range vai de menos 2 elevado a 17 até, que é a parte negativa, né? Até 2 elevado a 17, que é a parte positiva, menos 1
por causa do zero, né? Porque a parte positiva tem um zero, certo? Essa conta aqui, ó, na verdade, só essa conta aqui, 2 elevado a 17, dá quanto? Dá 2 elevado a 7 vezes 2 elevado a 10, né? Então aqui dá 2 elevado a 10 é o K, né? E 2 elevado a 7 dá 2 Dá elevado... 131.072. Não, só 2 elevado a 7. Dá 2 elevado a 5 é 32, 6 é 64, 128, né? É. Pronto. Então é daí que vem esse 128K, tá? Se não tivesse esse Program Notes aqui, ainda assim essa daria pra gente, se não tivesse, tá? Ainda assim a gente conseguiria entender que é verdadeira aquela afirmação, né? Baseado nessa conta. Porque se o dado que ele precisava, que a gente precisava saber era isso. Ele trabalha com 18 bits do tipo signed. Aí eu conseguiria saber. Então, por que é para mais ou para menos, né? Da posição da memória que eu estou para frente, eu somo, né? Da posição da memória que eu estou para trás, eu subtraio. Não, peraí. Mas aí, tipo assim, pra frente seria 128K menos um, né? Não, ainda... Ah, entendi, é verdade. Faz Então, sentido. aí, É verdade, é verdade. Eu, se eu somo zero, eu não me desloco, né? aí seria 127K pra frente, né? E 120. Não, seria 128 menos um, 128K menos um para frente É, e 128K para trás. Bem observado, bem observado. Em geral, isso eu nunca vi sendo explicitado como algo a ser levado em consideração, mas é interessante mesmo, essa observação. Do jeito que está aqui, a ideia, baseada na documentação, né, você marcaria um V, que é o que tem dizendo lá na documentação explícito. Né? Deixa eu botar isso aqui branco, né, acho que vai ficar melhor. Mas essa observação é válida, poderia ser contestada. Ah, certo? Vai ser bem preciso, né? Seria 128K menos um para frente, 128K para trás. é desse jeito. Porque senão eu vou requerer meu ponto da questão. Claro, claro. Faz sentido, faz sentido. Todo sentido. Mas lembra, né, que se tu estiver num concurso, melhor do que contestar é entender a base, né? Se tem uma documentação lá de referência, a própria documentação diz uma coisa, vai nela. 128K menos um, né? E até menos 128K. Para ser mais exato. Né? Beleza, vamos para a próxima. O valor imediato da instrução é de 16 bits. Isso é verdade, até aqui é verdade, a gente viu lá nesse instante. Na verdade, todos os valores imediatos passados no MIPS são de 16 bits, né? Mas o salto realizado é de 18 bits. É verdade. Devido à operação de Shift Left 2 realizada no operando antes da soma. Ok, é isso mesmo. A gente viu isso lá, está escrito de forma explícita também. O desvio se dá pela soma do valor imediato ao registrador PC. De fato, o valor ele é somado ao PC, mas vamos ver só a mesma coisa. Não é o valor imediato que é somado ao PC, né? O valor imediato é o offset. O que é somado ao PC, ó, essa simbologia aqui, você vê que ela aparece aqui na... sim, Guilherme, calculadora sim, claro.
eu observei que essa simbologia aparece sempre que tem uma operação de shift aqui. Até ver essa documentação eu não conhecia não sei se é uma convenção dessa documentação, mas aqui eu vi que aparece bastante. Então isso aqui significa um shift 2, né? E então ele está dizendo o seguinte, que é feita uma operação do offset, o shift left 2 aqui, e aí sim isso vira um target offset, né? Então ele cria esse target offset. Aí sim, esse target offset, ó, ele é somado ao contador de programas para poder gerar o novo valor do contador de programas, tá? Então é isso que está dizendo aqui, ó. Target offset, ele é somado ao contador de programas e o valor é jogado no contador de programas. Como o contador de programas é quem diz o endereço que vai ser lido no próximo ciclo de busca, é assim que o salto acontece. Agora, esse target offset não é o valor imediato, tá? O valor imediato é o offset. O target offset aqui é o valor imediato com o shift left. Então esse aqui é um negócio assim bem detalhista, mas aqui o certo é falso. Tá? Não é o valor imediato. É o valor imediato com, né, deslocamento. Shift left. Mas aí eu vou poder acessar, né? A documentação, de todo Sim, jeito. sim. Eu vou deixar esses dois documentos, vão ser os anexos da prova. Certo. Vou deixar completo. Em vez de ficar recortando pedacinho por pedacinho em cada questão, vou deixar logo as duas documentações lá. E aí vocês partem do pressuposto que elas são necessárias para responder algumas questões. Aí, o que eu gosto dessa abordagem, assim, não é que eu gosto aqui, eu acho que ela é a mais, posso dizer, a mais eficaz, porque vocês vão lidar com outros, né? Se vocês forem lidar com esse tipo de coisa um dia, a chance de ser um MIPS é muito pequena. Vocês vão lidar com algum outro tipo de processador, um controlador. E esse processo de ficar investigando os detalhes da documentação, vocês vão ter que passar por isso, né? Com outros casos. Então, acho interessante a gente passar junto aqui por um caso específico. E aí, quando vocês tiverem que passar por isso com outro caso, você já tem alguma experiência, né? Ei, João, turma da noite vai ser na mesma sala, mas a turma da manhã o João me perguntou se vai ser na mesma sala a prova, né? A turma da manhã é na I-16. E aí, assim que acabar a aula aqui, eu vou tentar ver se eu consigo reservar a K11, que era a nossa sala antiga. Aí, se tiver liberado lá, eu conseguir reservar, a gente vai para K11. Se não, a gente vai para 16. Aí eu mando o torpedinho de sempre. O salto acontece caso os registradores de propósito geral, GPR, comparados sejam diferentes. Na branch equal, né? O salto acontece se for igual, né? Branch if equal. Aqui não precisa nem olhar a documentação, não. Certo? Na programação, podemos utilizar uma label definida no código-fonte para indicar o offset. O montador calcula o offset correto com base nisso. Tá, isso é verdade, né? Quando a gente está programando, a gente não fica preocupado com essas coisas, né? Inclusive, se estiver fora do range, a gente já viu que o montador é capaz de quebrar a instrução que a gente usou, digamos assim, errada, em mais instruções para corrigir, né? Então, existe um nível de abstração considerável, ainda assim, mesmo em assembly, existe um nível de abstração considerável quando a gente está programando em assembly em relação ao baixo nível.
em relação à estrutura mesmo, né, da máquina, linguagem de máquina. Por exemplo, os endereços são todos, a gente define labels, né? Então a gente nunca está lidando com endereço numérico, sempre está lidando com a label. A gente só lida com endereço numérico quando vai debugar o código, passo a passo lá, para entender o que está acontecendo. E próxima. Essa instrução pode ser classificada como do tipo J, pois realiza um salto condicional, jump. Aqui está tentando te enganar, certo? Eu estou tentando te enganar aqui para ver se você está ligado. Não, nessa instrução aqui, ela é do tipo I, tem valor imediato passado. Assim, ela faz um salto, um branch. Tá? Mas as instruções do tipo J, elas fazem saltos com valores mais altos, né? Elas não usam valores imediatos de 16 bits. Elas usam valores de endereço de 28 bits e tem uma outra lógica por trás. Então, isso aqui é falso. São do tipo I. Se a gente olhar aqui na documentação no Quick Reference, que é a segunda documentação que eu falei que ia disponibilizar para você, aqui nessa tabelinha aqui, tem os jumps and branches, tá? Ó, jumps and branches. Se você observar os branches, ó, branch, todos esses têm um B aqui na frente, eles têm offsets, ó, de 18 mais menos, tá vendo? Que são 16 bits do valor imediato com os 2 bits do shift left, né, que são acrescentados. Agora essas que tem J, são todos endereços de 28, tá vendo? 28. Essas aqui não, essas aqui são um pouquinho tem umas diferenças aqui. Tá? Mas essas duas aqui que são o que é jump link R e aqui é o retorno dos saltos, né? Aí você passa um valor de um registrador e o registrador é de 32, né? O valor que cabe no registrador já é 32, então mais fácil. Mas quando você só tem 28 bits disponível numa instrução, aí ele usa essa lógica aqui. Ele faz os 4 primeiros bits, né, do 31 ao 28 não são alterados no PC e só são alterados os outros, né? Tá? Então isso aqui é só uma referência rápida, tá? Isso aqui é assim, se você entende o conceito e olha para cá, você lembra. Mas se você tentar entender o conceito olhando para cá, você fica confuso, tá bom? Aqui estão as convenções que ele usa nesse documento. Tá, vamos mais um pouquinho. Veja no anexo as informações sobre a instrução jump, na verdade, sobre a instrução J, né? Eu botei aqui jump, do MIPS 32. Com base nisso, julgue as afirmações. A instrução realiza um salto relativo de até 256 MB para mais ou para menos. Vamos dar uma olhadinha lá, né? No anexo, na instrução jump. Opa. Acho que eu vou aqui manual, porque eu não sei se eu botar o Ctrl FJ vai ser meio complicado, né? JKL, passei. Estamos quase. O J é JKL, né? Então, calma. K não tem mais isso. Ainda tá no M aqui. L. Agora se mexe. Ganchou. Alô. Pensei que tinha travado aqui, mas foi só meu PDF. Então, bizarro. Travou o PDF. Deixa eu abrir de novo. Acho que é isso aqui, mas...
Não é esse documento, é o outro. Ah, pronto. Doideira, bicho. Travou o PDF. Ai, ai. Aqui eu já fui demais. Chegando. Já tô no J. Quantos JAL tem? Ah, Maria. Pronto, finalmente. Instrução J. Depois de travar meu computador. Mas vamos lá. A afirmação, acho que essa deve ter até esquecido já, né? Então, ter procurando aqui. A afirmação era assim. A instrução realiza um salto relativo de até 256 MB para mais ou para menos. Então, aqui está dizendo que é relativo e está dizendo que é mais ou menos 256 MB. Quando a gente vai olhar aqui, a gente tem 6 bits de opcode, que é padrão, é sempre isso, né? E o restante, na instrução do tipo J, é todo para... É que ele chama de Instruction Index, né? Mas que é tudo para fazer referência ao salto. Aí vamos ler aqui, ó. To branch, né? Salto, dentro da região alinhada de 256 MB. Então, não está soando aqui, né, como um salto relativo. Não é a mesma coisa lá que a gente viu quando estava vendo a instrução de branch. Está dito de uma maneira diferente. Mas será que isso aqui é a mesma coisa? Vamos ver se tem mais informações. Esta região PC Region, né, a região contador de programas. Então, esse salto dentro dessa região... Ah, está aqui explícito, né? Não é um salto relativo. Não é um salto do tipo relativo, PC Relative. O endereço efetivo é, né, a atual região alinhada de 256 MB. Então tudo está indicando aqui que não é um salto relativo, é um salto dentro de uma área de 256 MB. Né? Se a gente olhar a operação aqui, ó, essa operação diz o seguinte: o novo valor do PC, que é para onde ele vai, é o seguinte: você pega o valor do PC com um tamanho, né, aqui, ó, que vai de 28 bits, faz uma OR com isso aqui, faz uma OR com o valor que foi passado pela instrução, que são 26 bits, com Shift Left 2, né, lembram? Então isso aqui vai dar um total de 28 bits. Então o que ele faz é alterar os valores aqui dos 28 bits menos significativos do PC. Então ele não altera os 4 bits mais significativos, tá? Os 4 bits mais significativos, mais altos, né? Não são alterados. Então, em outras palavras, dentro de uma determinada região, que é esses 4 bits aqui, ele não vai sair dela, né? Porque esses 4 bits não vão ser alterados. Mas eu posso alterar todos os outros 28. Isso é o suficiente para fazer eu me deslocar 256 megabytes, né? É isso mesmo? 28. Opa. 28, né? Então 2 elevado a 28 é o mesmo que 2 elevado a 8 vezes 2 elevado a 20. 2 elevado a 20 é o mega, né? E 2 elevado a 8 dá 256. Né? Então, eu tenho aqui um valor relativo de 256 mega. Eu ainda faz umas observações aqui embaixo, mas
já tenho informação suficiente para responder o que está essa questão. A instituição realiza um salto relativo de 256 MB? Falso. Realiza um outro tipo de salto, né? Não é um salto relativo. Não é um salto relativo. Ei, Atila, sobre a questão do salto, que você coloca 256 megas para mais ou para menos. O lance do 256 megas, 256 menos 1 mega para mais, não seria, tipo, a utilização daquela palavrinha alinhado, tipo, ele faz um salto alinhado. Então, acho que, tipo, ele já considera que é 256 para baixo, 256 menos 1 para cima. Então, acho que Eu acho que o alinhado o ali. alinhado ali. Tá dando o alinhado, eu acho que é porque assim, quando tu não faz o shift left, os teus dois primeiros bits é sempre 0. Então, tu sempre vai estar alinhado ali 4, né? É um alinhamento de 4. Porque é sempre. Ah, tá, entendi. Obrigado. E aqui, como ele não é relativo no sentido que você não soma, tá? Só para deixar mais claro, o salto relativo, se a gente olhar aqui, deixa eu ter que voltar lá pro outro. Deixa eu só decorar a página aqui, pronto, é a página 204, né? Depois eu volto para ela. Vamos voltar lá pro branch equal, que era um salto relativo. Vocês viram a diferença bem direitinho. Acho que aqui já passou. Não. Eu acho que é lá pela página 80. Acho que não, então estou viajando. Acho que não, acho que eu não estou viajando. Acho que é lá na página 80 e pouco. Era BE depois de BC. Aqui, branch equal. Caramba. A gente estava na página 300. Isso é tudo sobre instruções. A gente voltou para 82. Ó, o salto relativo, quando você olha aqui, ó, que é um salto relativo, é você pegar o valor que você tinha antes e fazer uma soma com o deslocamento. Isso é um salto relativo. Eu pego o que eu estou e eu somo um valor e eu vou para outro lugar, com base nesse cálculo. O que acontece lá no Jump não é isso. Você tem o seu PC, você joga um outro valor por cima dele. Então não importa o valor que estava antes, né? Na verdade, você mantém os 4 bits, né? Esse é o lance lá. Você mantém os 4 bits. Os 4 mais altos. Mas fora isso, o outro valor vem por cima. Não importa qual era o valor que tinha antes, você não está fazendo uma soma, você está fazendo uma substituição mesmo, sobrescrevendo. Tá? Então, isso aqui é um salto relativo. Aquele outro lá não. Então, na prática... Fala, continua. Não, é só falar assim, que no x86 a gente chamava isso de salto absoluto. Aqui ele não chama, mas eu acho que eu sei porque ele não chama. Que lá no x86, literalmente, você sobrescreveu o endereço inteiro, né? E aqui não, você sobrescreve o endereço parcialmente, né? Você ainda fica com 4 bits do endereço original. Mas lá no, a gente chama isso de salto absoluto no 8086, quando você troca, substituía o endereço, né? Então relativo quando você somava e absoluto era quando você substituía. Mas aqui ele não usa esse termo absoluto. Ah, entendi. Porque, tipo, sobrou os 4 bits mais significativos do P-Code, né? Fica sempre lá. Não, do PC. Os 4 mais do PC, foi mal, isso. Aí, tipo, a questão do salto relativo e do outro é porque o relativo vai ser de onde você tá, né? Pra lá, o outro você vai, tipo, meio que escolher uma base, seria isso? Você joga um número lá e ele vai, né? Ele substitui Na prática, assim, esse aqui você vai passar por um circuito que vai somar um valor ao PC, né? E sobrescrever. Do outro você vai fazer uma operação lá. Não sei se tem um circuito próprio para isso, ou na ULA, e depois vai jogar em cima do PC. Beleza, beleza. Tá, então vamos voltar aqui para a lista.
O opcode dessa instrução é 0x2. Vamos voltar lá para a instrução 204, né, na página. O opcode dela é esse aqui, ó. Esse aqui é o opcode, tá, gente? O opcode é esse aqui. E aí, verdadeiro ou falso? Qual é o que ele colocou na questão? Ele disse que era 0x2. Não, é não. Aqui tá em binário. Ah, é assim. Aqui tá em binário. E aqui ele deu em hexa. Mas é sim. Realiza um salto modificando 28 bits do contador de programa, PC, e mantendo os 4 primeiros bits intactos. Ok. Ok. Ok, gente, vamos começar outro, tá? Acho que essa aqui vai ser mais tranquila. Não vamos ter que olhar a referência de Acho que lá no anexo. opcode, pode voltar lá? Tá. No 204? Aqui, tá falando? Tipo, ele disse que o opcode é 0x2, né? Uhum. Só que, tipo, na minha cabeça, isso daí é 0x08. E aí? Quer dizer, 08 não, né? Porque eu não vou ter os outros dois ali para completar os 8 bits. Sim, quando você vai passar para hexa, você sempre divide de 4 em 4, né? Só que aí, tipo, 2, 3, 0. aí eu ignoro os dois primeiros quatro, é isso que eu tô perguntando. No caso, os dois primeiros dois. Ignora. Isso Beleza. acontecia, tu lembra que isso acontecia quando a gente estava fazendo aqueles cálculos de tag lá Não, na uma parte. rainha de tag a gente considerava tudo. Aí a gente colocava mais zero do outro lado, da direita. Não, mas aqui você. Não é que você ignora, isso aqui é 0, 0, né? Então, por Uhum. exemplo, se fosse 0, 1, aí ficaria 1, 2, né? Entendeu? Aqui, assim, não é que eu ignore, né? Eu não estou ignorando esses zeros, eu só Entendi. estou convertendo eles, só que eu só estou usando 2 bits, né, nessa conversão. Tá, então a lógica para a contagem dos 4 bits é da direita para a esquerda agora aí. É. Sempre é, Tranquilo. sempre foi. Tranquilo. Aí, beleza, nós. Suponha que uma área da memória foi reservada para um vetor da seguinte forma: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Só que essa primeira é byte, essa segunda é word. Eu acho que teve uma das turmas que a gente discutiu essa questão já, mas tudo bem, vamos lá. Mostre como ficará organizada o segmento. Ficará organizado, né? Concordância. Mostre como ficará organizado o segmento de dados da memória, utilizando a tabela a seguir como modelo. No modelo, cada célula da tabela comporta 1 byte de dados. Os índices nas linhas indicam o endereço de referência de cada célula. Os índices nas colunas são somados ao endereço de referência para apontar o local de cada dado. Considere que o vetor x começa no endereço 0 e que ambos os dados são carregados em sequência. Bem, esse texto todinho aí foi só para deixar claro, tentar esclarecer como é que é essa tabela, né? Você tem que interpretar essa tabela. Você tem que interpretar essa tabela assim. Essa célula é o endereço 0, essa célula é o endereço 1, essa célula é o endereço 2, essa é o endereço 3. Depois vem 4, 5, 6 e 7. Pode parecer estranho, né? Porque tá o 0 desse lado, né? Porque não tá o 0 desse, seria mais fácil. Mas é porque lá no Mars, quando os dados vão ser mostrados naquele mapa de memória interno, ele faz isso, né? Lá no Mars ele mostra dessa forma. Então, para ficar alinhado com a ferramenta que a gente vem usando, eu botei esse mapa de memória dessa maneira aqui. Então, a pergunta é como é que ficariam os dados aqui, né? Então, quando eu alinho os bytes, quando eu armazeno os bytes, melhor dizendo, os bytes, cada dígito vai ser um byte, então cada dígito vai ocupar uma célula. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, o vetor x vai ocupar aqui essas 5 primeiras posições dessa forma, byte a byte. Já o próximo vetor, o y foi declarado como .word, né? São exatamente os mesmos valores, 1, 2, 3, 4, 5.
Só que como ele está declarado como Word, cada dígito desse tem que ocupar 4 bytes. Então, na verdade, é como se fosse assim: 0001, 0002, 0003, 0004 e 0005. Então, eu não posso colocar o meu primeiro valor aqui do vetor y no endereço base 4, ó, porque ele ficaria desalinhado. Se eu botar aqui, eu vou ficar com 000 e 1 vai bem para cá. Isso faria com que ele perdesse um alinhamento. E no MIPS a gente sempre guarda os dados alinhados, né? Então, por exemplo, aqui um alinhamento de Word tem que pegar o endereço base inteiro. Então tem que ser assim, ó, 1 tem que ficar aqui. Olha o que é isso. Ah, eu estou escrevendo dentro da tabela e está esticando a tabela. Aí o 2 tem que ficar aqui. O 3 aqui. Tá? E o 4. Esses valores são valores pequenos para poder manter uma comparação, né, de um com o outro. É claro que você só usaria o Word para isso se realmente fossem valores que precisassem de mais bytes, né? Na verdade, a lógica da programação sempre foi assim, otimizar os de memória, né, que é um recurso escasso e caro. Hoje nem tanto quanto já foi, mas a lógica sempre foi essa na criação é essa, né, na verdade, na criação de sistemas, né, otimizar os de memória. Então, por exemplo, se eu vou guardar dados que só precisam de 1 byte, eu não vou fazer isso com a minha memória, né? Gastar um monte de posição de memória à toa. Eu declaro ele como byte e armazeno assim, né? Na hora de processar, de colocar nos registradores, tudo bem, você vai virar 32 bits. Mas na hora de armazenar, só ocupa 1 byte. Tá entendendo qual é o ponto? O ponto aqui é o uso de memória. Então, se eu posso armazenar usando 1 byte só, uso 1 byte só. O pessoal era tão criativo com o uso de memória, quando esse era um recurso muito escasso, né, muito caro, que às vezes o pessoal usava 1 byte para guardar 2 dados. Então, por exemplo, o número 1 é 1 bit, na verdade, só preciso, né? Então, de repente, eu poderia, no mínimo, aqui dividir meu byte em 2 partes e guardar 2 números aqui em um único byte. É claro que interpretar isso em termos de programação fica mais difícil. Então, você dificulta o lado do programador para poder usar o recurso. Mas, às vezes, só assim você conseguiria fazer certas aplicações com restrição de memória, né? Uma área que eu vejo muito isso, eu gosto de ver, eu sou curioso, eu vejo de vez em quando uns videozinhos, eram jogos antigos, né? Na época do Atari, do Nintendo 8 bits, que é o Nintendinho, né? Do Super Nintendo, que já eram magníficos 16 bits. Ainda assim, as memórias lá eram recursos muito limitados, né? Então, o pessoal, para poder colocar gráfico lá naquelas memórias e ficar rodando as memórias em ROM de poucos kbytes, tinha que ser muito criativo, assim, aproveitar bem os espaços de memória. Então, o programador que se virasse para poder dar um jeito de entender aquilo ali. Porque ou era assim ou o jogo não saía. Mas em relação à questão era só sobre isso, tá, gente? Sobre essa questão aqui, formas de armazenamento, byte e Word. A última, essa questão 10 aqui é bem direta, né? Para que serve a instrução syscall? Acho que a gente saberia responder ela de cara, assim, né? Serve para fazer uma chamada de serviço ao sistema, no caso está assim, ao SO. No entanto, se a gente aproveitar aqui esse momento, essa deixa aqui, para dar uma olhada nessa documentação, a instrução syscall, ela é uma instrução também, tá? Então a gente consegue achar ela aqui. Syscall. É interessante ver o que é a documentação, como é que a documentação define ela. Vamos ver como é que a documentação define ela. Ela tem um opcode 0. Nossa, a primeira opcode mais nobre aqui de todos, né? Opcode 0.
Aí o syscall é se eu perco essa função específica aqui. Aí o que o syscall faz? Ó? Causa uma exceção a chamada, é um system call exception, né? Causa uma exceção na chamada de sistema. Aí você fica, what? Que é isso? Aí ele continua aqui, ó. Uma exceção na chamada de sistema ocorre imediatamente e incondicionalmente, transferindo o controle para o exception handle. Então, quando você olha aqui na documentação, você vê de uma forma um pouco mais detalhada o que é exatamente esse tratamento, como é que esse tratamento se dá. Então, existe, né, um recurso aí que é o tratador de exceções, e você via software causa uma exceção. Aí se você observar aqui, ó, quando ocorre uma exceção, na verdade aqui não, é aqui mesmo, aqui, ó. Ali embaixo não, tá, esquece, aqui em cima, ó. Quando ocorre uma exceção, existe um código de exceção, e esse código é passado, ó, através de um valor de 20 bits aqui, ó. Tá? Então, esse valor de 20 bits, sabe quando a gente faz aquele carrega no V0 um valor qualquer, né? Tipo, carrega no V04 para poder imprimir string, né? Ou carrega no V0 o valor 1 para imprimir inteiro. Esses números aqui, ó, são esses códigos aqui, que é o que faz com que o exception handle saiba o que fazer. Então, aqui é só para mostrar um nível um pouco mais detalhado o que seria o syscall de fato. E aqui estamos. Deixa eu ver aqui. Quantas questões tem ainda? 11. 11 é a última. Então, tá bem no planejamentozinho, né? Um pouquinho só atrasado só, no planejamento. Mas vamos terminar essa 11 aqui. Sobre chamadas de funções ou de subrotinas, julgar verdadeiro ou falso, né? Ao fazer uma chamada de função utilizando a instrução JAL, Jump and Link, guardamos o endereço de retorno no GPR31. Não dá para saber assim, né? Mas vamos lá. Vamos procurar aqui a JAL. JAL. Não. Eita, que é JAL. Aqui, JAL. JAL Jump Link. Vamos ver aqui a descrição. Às vezes, olhando só para a operação, eu consigo obter respostas mais rápido, né? Olhando para a operação, ele está dizendo o seguinte: eu coloco no GPR31 o valor do PC mais 8, depois eu pego o valor do meu PC e atualizo ele com o endereço. Eu vou usar aqui o termo absoluto, tá? Só para dizer que não é o relativo. Então você atualiza aqui o PC. É naquela mesma ideia da instrução J, tá vendo? Naquela área de 256 MB. Tá? Então, realmente, você guarda no valor do GPR31 o valor do contador de programas mais 8, né? Certo? Vamos ver como é que estava lá a afirmação. Ao fazer uma chamada de função utilizando a instrução JAL, guardamos o endereço de retorno no GPR31. Tá certo? Tá certo. O endereço de retorno é o seguinte: você termina de executar a instrução JAL, tá certo? Quando você executa a instrução JAL, você terminou de executar ela. Então ele não vai retornar para a mesma linha, ele vai retornar para a próxima linha. E a gente sabe que as instruções do MIP são de 32 bits, né? Então ele não vai retornar, no caso que seriam 4 bytes. Então ele não vai retornar para a mesma linha, ele vai retornar para a próxima, certo? Aqui tem um negócio interessante, né? Porque eu pensaria que seria mais 4, né? Mas ele disse que é mais 8.
certo? Eu não vou entrar no porquê que é mais 8 agora, não. Porque nosso tempo está no limite, eu teria que investigar um pouquinho. Mas, de qualquer forma, isso representa um retorno. Isso representa para onde ele vai voltar após a execução da rotina, né? Tá, a gente estudou isso quando a gente falou sobre funções, né? Sempre assim. Quando você chama o JAL, lembrando que o JAL, né, para chamada de rotinas ou funções. Então, sempre que você termina de executar uma função, você tem que voltar para o fluxo normal, né? Para a instrução seguinte. Então, realmente, o endereço de retorno é o que fica no 31. Só para a gente lembrar quem é o 31 aqui. O 31, pegando aqui no MAS, né? O 31 é o RA. É, de fato. Exatamente. O RA. Aí, seguindo. Ao finalizar a exceção da subrotina, utilizamos a instrução JRRA para retornar ao fluxo original do programa. Certo também, você usa essa instrução para retornar. Não é a única instrução que existe, né? Mas normalmente é essa que a gente usa. Não é possível realizar uma chamada de subrotina durante a execução de uma subrotina. O que ele está querendo dizer Ei, assim. não dá. Hã? É possível, mas aí é zoada. Tu tentou isso? Não, é porque tem que ficar guardando o endereço de retorno, né, da rotina, porque senão Exato. ele... A gente não aprofundou nisso ainda, tá? Mas de cara isso que é falso, porque é possível. Tá dizendo que não é possível, e na verdade é possível, tá? O lance é que você começa a ter que fazer uso da pilha, porque se você colocar outra coisa por cima do RA, você perde o primeiro retorno. Então você tem que guardar o endereço antes de chamar a segunda rotina, a segunda função, você tem que manter o valor da primeira guardado, né? Então você passa a ter que se preocupar em manter sempre isso guardado em pilha. E você vai desempilhando na mesma ordem, na ordem contrária das chamadas, né? Eu pensei que ele, tipo, agrupava numa pilha mesmo, já automático. Aí começou a dar errado o programa, ué, o que é que tá acontecendo? Ele não faz esse tratamento. Eu estava justamente lendo lá no x86, o uso da pilha é implícito. Então ele já, quando você faz certas instruções, ele já automaticamente ele guarda o contexto em pilha. Eu estava vendo que no MIPS ele não faz isso de forma implícita, ou seja, tem que ser feito de forma explícita. A gente tem que fazer. Isso complica um pouquinho as coisas. Por isso que a gente não aprofundou nisso ainda. Vamos precisar de talvez de mais tempo do que, por exemplo, lá no x86 a gente falava da pilha rapidinho, era fácil. Agora que no MIPS a gente vai o mesmo tempo para falar de pilha, acho que não vai ser suficiente. Vai precisar de mais tempo. E mais preparação também. Mas vamos lá. O último aqui convenciona-se no MIPS que registradores do tipo S devem manter seu conteúdo preservado após o atendimento de uma subrotina. Isso é verdade, certo? Aquele lance, né, de ter registradores tipo S, tipo T, lá no começo isso foi falado, mas deve ter passado despercebido, né? Tipo, a gente fala assim, o registrador S são registradores que devem ser salvos, e o T temporário, não, você não se preocupa. Pronto, Átila, aproveitando para tirar uma dúvida disso, porque no meu programa, sempre que eu criava uma rotina e usava subrotina, eu sempre zerava os T's no começo. Só por. Eu não sei se estava sendo redundante ou se eles já zeravam sozinhos. Eu acho legal a tua pergunta. Justamente eu estava analisando como é que o MIPS lidava com isso, né? Por fato de ser explícito, me fez ter que investigar algumas coisas. E eu vi que existem digamos assim, uns paradigmas relacionados a isso, que é assim, quem deve se preocupar com essas convenções, em salvar as coisas, né? Então, é o caller, né? Ou seja, quem está chamando, ou callee, que é quem está sendo chamado. Acho que é assim com dois S. E aí existem paradigmas do tipo assim, não, deixa toda a responsabilidade no chamador, né? Na hora que você vai chamar, você tem que se preocupar em já guardar tudo que é importante e pronto. Ou não, quem foi chamado é que se preocupa com isso, ou seja, antes de você executar a rotina para a qual você foi programado, você faz todos
todos os empilhamentos que forem necessários na pilha. E existe uma estratégia compartilhada, onde você divide. E adivinha qual é que o MIPS usa? É exatamente essa compartilhada. Só que tudo isso é convenção. Ou seja, você conceitualmente, né, você tem que entender isso para seguir as convenções, mas não é uma coisa automática. Aí no MIPS a ideia é fazer compartilhado. Então você tem, eu não lembro agora, para não falar que é errado, mas era mais ou menos assim: certos registradores são responsabilidade do caller e certos registradores são responsáveis do calling, né, do chamado. Então é dividido. Certo. Aí, tipo, qual seria deles, o caller ou o callee, que, por exemplo, eu criei uma rotina, criei uma função. Aí essa função eu utilizo registradores T0, T1, T2. Uhum. Certo. Aí, depois dessa função, eu uso outra função, função 2. Chamo ela. Certo. Nesse caso, T0, T1 e T2, eu tenho que resetá-los, vamos dizer assim, ou ele por si só já se atribui a zero, já se atribui a nulo? Não, por si só ele não faz nada. Você tem que se preocupar com isso. É por isso que eu fiquei tipo assim, os registradores T é como se fosse um S, só que tem um T para a gente saber que é temporário. Exato. Tipo, é só para convencionar, né? Na prática, nada Beleza. automático acontece. Nada automático acontece. Entendi, tranquilo. Então é isso. Beleza, gente. É isso. As outras questões até as 5 a gente já tinha discutido em sala, então não vai dar tempo de discutir de novo, né? Para não tomar muito nosso sábado, a gente combinou de até 9 horas. E eu vou estar aqui da gravadinha no OBS, tá? Vou parar a gravação.